Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, Andréa dos Anjos, e é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, trazendo esse programa recheado de música, um momento de reflexão e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. Hoje, o nosso assunto é retorno à vida corporal. E quem vai nos ajudar nessa tarefa de estudar esse tema tão importante é a nossa companheira de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, a Flávia Mello. Minha querida amiga Flávia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao programa Que é o Espiritismo. Andréia, prazer enorme estar aqui contigo. Eu agradeço pelo convite. Boa tarde para você e boa tarde para todos os ouvintes aqui da rádio, aqui dessa experiência muito importante para nós que somos espíritas e também comunicadores, né? Sou comunicadora como você também, sou da área de comunicação. Menina, não me mata. Eu sou uma história, sou uma curiosa, diante de uma profissional, gente, mas a gente se esforça para poder trabalhar com alegria e divulgando essa doutrina tão maravilhosa. Vamos agora ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta para conversar com a Flávia na tarde de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Deus conhece o mapa. Quando você olha no espelho e vê a sua imagem nele projetada, o que você observa? Talvez um fio de cabelo branco que surgiu nos últimos dias, ou uma pequena marca de expressão que ainda não havia notado. Talvez perceba algumas olheiras e tente descobrir o que as fez aparecer, deixando seu olhar quase sem brilho. Enfim, é bem possível que você se detenha a observar apenas a sua aparência exterior, sem atentar para o mundo submerso por trás dessa imagem. Talvez você nem se lembre do espírito, verdadeiro responsável pela manutenção dos trilhões de células do corpo físico, que no momento lhe serve de roupagem. Sim, o espírito é a essência do ser. É o grande responsável pela saúde ou pela doença que se manifesta no corpo. Todas as virtudes ou vícios estão sob o seu comando. Carl Gustav Jung estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano, no qual a consciência se encontra quase totalmente mergulhada. E nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser. Por vezes, passamos tanto tempo na superfície, ocupados com as aparências, que perdemos o mapa de nós mesmos e ficamos a olhar a imagem refletida no espelho como se observássemos um ilustre desconhecido. Pela falta do hábito de mergulhar fundo em nossa intimidade, em busca das verdades sobre nós mesmos, passamos a acreditar que somos apenas o que o espelho nos mostra. E porque essa imagem que vemos refletida não se conserva eternamente com a aparência que desejamos, surge o desespero ou o desencanto. Agora, com esses elementos de reflexão, olhe-se como um espírito eterno, numa breve experiência no corpo e se pergunte: quem sou eu? O que faço neste corpo que segue na direção do túmulo? O que o Criador espera de mim? O que me espera além da morte? Procure mergulhar nesse imenso oceano desconhecido e você encontrará respostas muito significativas para entender-se e entender o mundo à sua volta. Perceberá que você é, como todo mundo, uma mistura extremamente complexa de capacidades e limitações. Entenderá que as capacidades são lições já adquiridas e que os limites estão à espera da sua vontade para serem superados. Fazendo essa autoanálise sincera, perceberá que existe em você um lado que desconhecia e de onde emergem, vez ou outra, sentimentos dos quais não tem controle. Descobrirá também que muitas virtudes estavam escondidas sob a baixa autoestima ou sob a falta de autoconfiança.
perceberá que as nuvens de ilusão muitas vezes não lhe permitiram ver o despenhadeiro logo à frente, onde você se precipitou e se feriu profundamente. E que esses ferimentos lhe impediram a rápida retomada do caminho, retardando-lhe o passo. Tudo isso porque você não se conhece. Tudo isso porque você não sabe por que está na face da terra e o que Deus espera de você. Tudo isso porque você perdeu um mapa de si mesmo e navega sem rumo nesse mar imenso e profundo que existe por trás dessa imagem, velha ou moça, refletida no espelho. Olhe-se novamente e contemple-se como espírito imortal, que tem sob o seu comando a manutenção dos trilhões de células do seu corpo físico. Mas se esse mergulho interior estiver difícil, rogue a Deus para que lhe ajude na busca dessa pérola preciosa que Ele depositou em sua intimidade. Deus conhece o mapa. E o Mestre de Nazaré sabia disso. Por isso Ele nos ensinou que o reino dos céus está dentro de nós. Portanto, arme-se de vontade e descubra esse valioso tesouro que o Criador guardou na ânfora da sua alma. Com isso, você também descobrirá que é a única pessoa capaz de dirigir seus passos na direção da felicidade tão sonhada. É essa mesma que você está observando aí, refletida no espelho. Participe você também do nosso programa, mandando a sua pergunta, a sua dúvida sobre a doutrina espírita. Que aí, no programa especial Pergunta dos Ouvintes, eu e Isabela Martins vamos estar escutando e respondendo para vocês. Pode ser aqui mesmo pela web rádio, no espaçozinho de recados do ouvinte, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveita, segue a gente e fique informado de toda a programação, que você já sabe, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Agora vamos iniciar a nossa roda de conversa de hoje, mas primeiro, Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, o nosso assunto de hoje é retorno à vida corporal. E já referenciando para vocês, para poder mais tarde estar aprofundando o conteúdo, está no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, capítulo 7, Retorno à vida corporal. Prelúdio do retorno e união da alma e do corpo. São esses itens que a gente vai estar trabalhando e vocês podem estar aprofundando o assunto. Flavinha, na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a alma que nasce não alcançou a perfeição na vida corpórea. Como acaba de depurar-se? Aí eu queria começar contigo, e aí, né, lógico, os espíritos responderam a Kardec, que é suportando a prova de uma nova existência. Então, a reencarnação é uma realidade. E aí eu te pergunto, os espíritos têm ciência dessa necessidade de reencarnar e de que isso é necessário para eles? Olha, Andréia, a gente tem as respostas aqui bem... Acho que o Livro dos Espíritos, eu queria começar fazendo um comentário sobre o Livro dos Espíritos, essa obra incrivelmente didática, que tinha que sair da lavra de um pesquisador, um professor, um exímio, estudioso e, sobretudo, um humilde ser humano, que fez uma obra de forma que a gente não tivesse nenhuma espécie de dúvida. São cristalinas as respostas dos espíritos, porque elas atendem também a perguntas, elas respondem a perguntas feitas de forma clara e direta. Então, tudo que eu disser aqui vai estar lá no Livro dos Espíritos, basta você pegar. O que a gente precisa é, em torno dessas respostas, fazer os comentários, né? Então, a resposta está bem aqui, né? Que tu estás perguntando, né? Se ele tem consciência. Bem aqui embaixo, ele diz aqui, o Livro dos Espíritos está dizendo que em uma das respostas desse capítulo, ele diz que é como um fogo. Ele sente aquela necessidade de reencarnação, como quem sente a aproximação de um fogo, né, que queima.
e queima a si mesmo. Então, ele sente essa necessidade de reencarnar. A consciência da importância, obviamente, que não está dito de forma clara, mas isso vai depender do grau de evolução do espírito, do grau de consciência, dessa extraordinária experiência chamada reencarnação, essa experiência valiosa, essa experiência de ressignificação, essa experiência riquíssima do nosso reajuste, do nosso autoaperfeiçoamento, que é a possibilidade de estar no corpo de carne novamente. Então, essa consciência... Tu percebes que eu saio das respostas e já vou entrando em outros rumos, que é exatamente para que a gente aprofunde. Então, assim, esse conhecimento, essa percepção e essa ciência de necessidade está diretamente proporcional à sua evolução, né, Flavinha? Sim, exatamente. Aí, eu queria seguir contigo. Pronto. Os espíritos sabem quando vai reencarnar? Eles têm essa saber? Esse exemplo que eu te dei ainda há pouco, né? Que eu pulei uma questão. É o exemplo dele sentir que é chegada a hora, que é chegado o momento. Ele sentir aquele ardor, como se fosse a aproximação de um fogo que você sente que é chegado o momento da reencarnação. Ele sente, sim. Mas como assim? Precisamente não, né? Não. Hoje é tal dia, amanhã eu vou. Até porque há todo um planejamento do projeto reencarnatório que envolve essa experiência que eu chamei de experiência extraordinária. Desculpem a voz, eu também estou um pouquinho gripada, mas acho que dá para entender. Então, esse planejamento reencarnatório é feito de uma forma extremamente meticulosa, extremamente perfeita, que não é, acho que amanhã eu vou acordar às 7h30 da manhã e vou reencarnar. Não é assim. Mas o espírito sente, ele sente que está chegando o momento da sua reencarnação. E, Flávia, o espírito pode retardar ou até mesmo aproximar esse momento dele retornar à carne? Andréia, ele pode tanto retardar quanto aproximar o momento do seu reencarne. Ele pode fazer isso. Aí, o que pode acontecer dessas consequências do retardamento ou da aproximação da reencarnação, aí a gente passa para um outro capítulo. Eu lembro muito, eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo da entrevista, eu lembro muito de que minha mãe casou, passou um mês e eu nasci, e ela sempre dizia assim, meu pai, nosso querido seu Bezerra, fundador lá da Seara Espírita Deus Cristo da Caridade, mamãe dizia assim, papai dizia, minha filha, essa menina estava com muita pressa de reencarnar, ela estava com muita pressa, porque ela veio muito rápido, assim. Então, o espírito pode sim, ele pode retardar ou pode aproximar a sua reencarnação. E aí, quais seriam os critérios? O que a gente pode dizer com relação, por exemplo, se eu adiantar, seria ser vamos dizer assim, por merecimento, essa questão de eu adiantar, conseguir adiantar essa minha reencarnação, e o fato de eu retardar, teria consequências? O que isso implica para mim, enquanto espírito, na minha trajetória? Exato. Tudo dentro das leis divinas existem consequências para toda causa, existe uma consequência para todo efeito. Isso é um axioma que prevalece em todas as questões, ainda mais se tratando daquilo que é a experiência grandiosa para o espírito, a experiência de você reencarnar, de você ter a oportunidade de vir reajustar-se, reparar-se, autoaperfeiçoar-se. Existem as consequências, sim, de você aproximar ou de você retardar, entendeu? São consequências que podem variar bastante. A gente sempre, o ouvinte pode dizer assim, eles ficam dizendo que pode não dar uma resposta assim mais precisa, porque como se trata de individualidades, né, Flávia? Então, se você concorda comigo, cada caso é um caso.
Não é como uma receita de bolo que é tudo ali medidinho, não. Cada caso é um caso. Assim como eu posso pedir para adiantar minha encarnação e eu falir, e isso ser um motivo de expiação, como eu posso... Ou não, né? Dar tudo certo. Ou até mesmo eu pedir para vir aquela pressa toda e os coordenadores disso dizer, não, ainda não é tempo. Ou eu querer protelar, que tá bom, eu não quero voltar, e eles não, impor. Então, tudo tem, né? Cada caso é um caso. A gente não pode dizer que é taxativo, porque cada um reage. A gente pode até aqui mesmo na Terra, cada um, uma situação vai reagir de uma forma diferente. Tem pessoas que num susto chora, outras começam a gritar, outras começam a sorrir, uma fica paralisada, a outra sai correndo. É a mesma situação, mas cada um tem uma reação diferente. É mais ou menos a mesma forma, é lógico que é uma comparação, a grosso modo, para a gente poder entender, né, Fábio? Dependendo do grau de evolução, naturalmente, de cada espírito, não é isso? Agora, ainda tem isso. Consequências sempre advirão de você adiantar ou de você retornar. Consequências menores ou maiores, né? Porque se há um planejamento que eu vou contrair matrimônio, por exemplo, aos meus 50 anos, então, aquele planejamento, ele contempla todas as etapas da vida do espírito, né? Se você vai reencontrar uma alma, por exemplo, que ela vai estar naquele determinado ano planejada para entrar na sua vida, então há um planejamento reencarnatório para isso. Aí você adiantou, retardou, você já entra numa outra configuração do seu planejamento reencarnatório. É tão perfeito, né, que a gente fica assim, imaginando, isso que é um reflexo pálido do que é a perfeição celestial, né? Imagine o Pai Celestial perfeito, diante dessas questões todas. Então, é mais ou menos por aí o que tu disseste e o que os espíritos dizem, né? Sobretudo o que os espíritos dizem, né? Verdade. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Flutuar, com Carpe Diem. Jardim pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar.
Estamos de volta, onde eu e Flávia Mello estamos falando sobre retorno à vida corporal, retorno do espírito à vida corporal. Flávia, a gente começou dando seguimento, tu bem falou no bloco anterior da questão do planejamento reencarnatório. Aqui eu aproveito, convido os ouvintes a estar acessando a nossa página do YouTube e buscar lá o programa que eu fiz sobre planejamento reencarnatório com a Rosalva Pardo, explicando o que é esse planejamento reencarnatório em profundidade, que hoje a gente só vai dar uma falada, porque é uma outra abordagem do tema, mas a gente tem que falar um pouco dele. Aí, Flávio, a todo o planejamento. E aí pode, como você bem falou, no exemplo que você deu, da pessoa ter um planejamento de, num determinado tempo, reencontrar um espírito, contrair matrimônio, e aí dar sequência do comprometimento de cada um. E aí, no último minuto, eu recuso. Não vou. E aí? Não quero ir embora. Não quero, não vou, e não vou. E aí a gente, mais para frente, vai falar um pouquinho sobre isso, do que acontece quando a gente, no último momento, não vou. E aí? Quais são? Ainda tem um caso, por exemplo, Andréia, complementando, você retardar, e tem esse caso que tu está citando, eu me recuso a não ir. Não, o mundo está muito complicado, crise na economia, Covid-19, poluição. Estou com medo, vou falhar. Deus me livre de reencarnar nesse planeta agora, com Covid-19. O que pode acontecer com isso? Olha, sofrer muito mais do que se não tivesse tentado, né? Então, você se recusar a essa possibilidade de reparo, de reajuste, e a consequência é muito mais penosa do que se você tivesse vindo e fracassado, inclusive, porque muitas das vezes nós fracassamos, né? Nós viemos com um propósito de determinado resgate, de questões que precisamos resolver em determinados departamentos da nossa vida, e fracassamos, mas não vir tentar é muito pior para o espírito do que você tentar e vir para a reencarnação. Então, se recusar, aí sim a consequência é maior. Ainda tem as questões assim também de planejamento familiar. Não tem sido tão fácil você reencarnar hoje, né? Com contraceptivos, muito, muito difícil. Normalmente, as reencarnações que você tem hoje, elas não são tão simples assim, de serem processadas, né? Então, assim, a resposta original é essa: não se recusar a reencarnar é muito ruim para o espírito. Traz consequências graves, porque, como a gente falou, tem todo um planejamento, tem toda uma situação formada, inclusive com outros, né? E aí eu recusar é bastante doloroso. É como o aluno preguiçoso, ou até mesmo doente, que se recusa a tomar o remédio, que seria para ele a cura. Ele vai sofrer as consequências disso. E ele poderia ter tomado o remédio e se curado, se recusou, ele vai sofrer ainda mais. Mas foi a escolha dele, é o livre-arbítrio, que é outra lei que é também respeitada, mas, como até a Flávia falou no bloco anterior, toda ação tem uma consequência, né? A nossa ação é a causa, existe a consequência, e aí a gente vai responder por ela, não tem por onde se escapar. E aí, Flávia... Até de covardes, né? Os espíritos até mencionam os covardes, né? Que não têm coragem, porque, assim, não é um processo simples, a gente sabe o quanto é doloroso você voltar para o corpo de carne, você trazer o seu passivo, né, reencarnatório, trazer os seus débitos, tentar quitar, tentar sanar. Não é simples, mas assim, é uma oportunidade. Reencarnação é sinônimo de oportunidade, né? Você falando aí, Flávia, eu me lembrei da história de Segismundo, da obra de André Luiz, que ele se recusou com medo, né, de falhar, porque ele realmente tinha muito comprometimento com aqueles pais que iam receber, e aí a história conta toda aquela situação para poder aproximar esses três espíritos novamente e se aceitar,
e ele todo o tempo relutante, e os espíritos ajudando, dizendo, a gente vai estar te ajudando e tal, porque realmente não é fácil, o medo. É só a gente trazer para a vida real. Aqui, real, que eu estou falando no momento que a gente está. Quantas situações novas que a gente vai enfrentar, que a gente, às vezes, sabe que é o melhor, mas fica com medo, porque a gente tem medo do desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer, então fica com aquele medo, mas aí se enche de coragem, pensa, refletindo, né? Não, isso aqui é o melhor para mim. Por exemplo, a mudança de emprego. Às vezes está ali, estável, aí a gente, não, eu não quero, não dá mais para mim, aparece uma outra oportunidade, mas será? Aí começa com aquele medo, porque o medo do desconhecido talvez não dê. Da mesma forma, até mesmo porque o espírito tem ciência de tudo aquilo do que ele tem para frente, para resgatar o que ele fez para trás, né, Flávio? Exatamente, inclusive eles falam no exemplo de uma viagem, por exemplo, eu vou pegar um avião, eu vou daqui para São Paulo, eu sei que eu posso ter alguma turbulência durante o voo, eu posso pegar, por exemplo, um barco, eu posso ter uma tempestade, pegar um carro, eu corro esse risco, claro, mas você não vai deixar de viajar, de ter uma oportunidade de se deslocar para um lugar para o outro, porque você está com medo de que vai acontecer alguma coisa, entendeu? É bem assim. Então, é fundamental essa experiência de vir aqui novamente, e ela também, a misericórdia divina, Andréia, é tão infinita que a gente carrega os nossos fardos proporcional, né, aos nossos ombros, mas a gente também reencontra coisas muito boas, a gente reencontra também afetos, a gente tem a experiência de poder vivenciar o conhecimento, aprender novas coisas, que uma única encarnação é muito reducionista, é muito para que você diga, eu vou viver tudo que eu preciso viver numa única encarnação. Se às vezes passa uma encarnação inteira, eu queria ter aprendido a tocar um instrumento, eu queria ter aprendido a plantar, e aí você não consegue, porque esse sopro que é a reencarnação é muito rápido. Então, assim, claro que é uma prova, claro que a finalidade nossa é o progresso, mas que não é, de todo modo, uma experiência totalmente negativa, exceto nos casos, né, de expiação, nos casos mais graves, né. E aí, Flávia, eu queria ver uma vertente contigo. Para desencarnar, quando o espírito desencarna, há a sua perturbação quando ele retorna à pátria espiritual. E para voltar à carne, existe também essa perturbação? Olha, os espíritos nos dizem que existe, mas ela é bem menor do, né, para voltar, quer dizer, que a morte, o desencarne, né, é bem menor do que, por exemplo, o reencarne. O desencarne é uma libertação, né? Tem poema da literatura universal sobre isso, né? Então, o desencarne é uma libertação. Há uma perturbação, sim, são 2 viagens que você vai fazer, uma de ida, outra de regresso, a pátria espiritual, né? Então, você vem da pátria espiritual, você vai para a pátria espiritual, mas quando você vem, há sim uma perturbação um pouco maior, tanto que uma das perguntas explica que essa adaptação ela não é dada no momento, obviamente, do nascimento, é aos poucos que o espírito vai se adaptando ao corpo de carne. Né? Ou seja, inclusive tem um período do esquecimento, ele vai esquecer todo o providencial seu passado para poder ele vir naquele corpo de criança como se tivesse zerado. A gente diz Exato. Como se tivesse, porque há o esquecimento que é providencial. Já pensou, a gente lembrando de tudo, a gente não ia conseguir cumprir aquilo que a gente se prometeu, né? Seria bastante complicado lembrando de tudo, e não teria também aquela, como é que eu posso dizer, aquela ingenuidade, vamos dizer assim, aquela belezura que é o bebê, que é toda inocência, né? Então, não teria como ter se fosse um espírito velho ali, consciente, já saindo falando e tal, e não sei o quê, não teria aquele amparo que a gente prepara tudo para receber um bebê, né? E os nossos afetos e desafetos, que
a gente não lembra, né? Então, isso seria um problema muito grave, né? Você precisa desse esquecimento providencial em alguns casos, em outros casos eu sou a favor das técnicas de regressão, claro, feitas com profissionais espíritas, né, credenciados, é uma opinião minha pessoal aqui, em casos de fobias, de medo, mas, assim, de forma geral, é providencial o esquecimento, sim. Flávia, aí queria ver, já que a gente falou nessa questão desse período de perturbação que é necessário, em que momento o espírito se une ao corpo? Andréia, esse é um dos pontos mais importantes para a compreensão de um debate que se faz hoje, inclusive nos movimentos sociais, na sociedade, que é o debate em torno do aborto. Eu, por exemplo, como eu te disse, eu sou jornalista, eu milito numa experiência de rádio chamada Agência Tambor, uma experiência de rádio web, e eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ter na pauta entrevistada que defendia o aborto, e eu dizer, olha, eu não vou fazer a entrevista, porque eu vou me posicionar contra o aborto, e eu vou criar um certo mal-estar durante a entrevista. Então, eu prefiro que um colega faça. Um colega gentilmente me substituiu para que evitasse maiores polêmicas, assim, o espírita não entra em polêmica, pelo menos. E aí, essa pergunta tua, que os espíritos também respondem de forma cristalina, o reencarne começa justamente a união na concepção. Não é o reencarne completo do espírito, ele se inicia no momento da concepção. Daí porque você não pode achar que ali é um feto desprovido de vida e desprovido de espiritualidade, como nós sabemos e temos a certeza. Então, começa exatamente ali. E mais, ainda tem um ingrediente fundamental de todos os propósitos celestiais, é que não existe acaso. Não existe acaso na divindade. Eu lembro muito de uma frase do Einstein, que ele diz assim, você achar que o universo surgiu do acaso é como achar que um dicionário foi fabricado numa explosão de uma gráfica. Explodiu a gráfica e apareceu um dicionário. Não existe acaso. Então, o espírito começa o seu processo de reencarne no ato da concepção. Então, essa discussão é uma discussão importantíssima, essa informação é uma informação riquíssima, não existe acaso. Você engravidou um espírito que precisa estar no seu corpo, já está ali no momento da concepção. Você não sabe se aquele espírito na velhice vai lhe amparar, se aquele espírito foi um grande amor da sua vida, um grande amor da sua vida que está voltando. Então, essa é uma discussão muito importante, é uma informação muito importante que precisa ser repassada, não pode ser vista de forma, como alguns movimentos chamam, de forma conservadora. Não é isso, não se trata disso. E eu ainda faço um desafio maior. Eu duvido que alguma mulher, que tenha feito aborto, mesmo legalizado, ela não sinta nas profundezas, no íntimo do seu ser, aquela dor, como eu conheço pessoas que eu já fiz muitas interrogações, e como é que você sente? Por exemplo, eu tenho uma conhecida que eu perguntei, como é que você se sente? Ela disse, é uma ferida que dói todos os dias da minha vida. Então, ainda que, na pior das hipóteses, o Brasil legalizasse a prática do aborto, é uma ferida que vai doer para sempre na alma de quem faz. Porque, respondendo finalmente, novamente a tua pergunta, o espírito começa o seu reencarne no ato da concepção. Começa a ligação no ato da concepção, e dependendo da evolução do espírito, ele pode ele mesmo coordenar todo o processo da formação, da embriogênese, ele coordena aquilo tudo e esquece, mas aí são espíritos mais evoluídos, como a gente falou, que tudo depende de cada um, e aqueles que estão reencarnando por necessidade, que é a grande maioria de nós,
eles vão entrando naquele processo de esquecimento e as equipes responsáveis por reencarnação que coordenam todo esse processo para que o corpo venha perfeito, com as necessidades que aquele espírito tem para poder trilhar sua trajetória aqui. E aí, Flávia, a gente meio que respondeu, mas eu vou só para a gente fechar bem a questão, como é bem feito o Livro dos Espíritos. As perguntas, às vezes a pessoa diz, é muito redundante, mas é para justamente não ter nenhuma dúvida. E a gente meio que respondeu já, que ela começa. Se essa união é definitiva, né, no momento da concepção. Não, ela, né, Flávia, ela não é definitiva no momento da concepção, é o começo. O que não pode o espírito não pode substituir, né? O outro espírito não poderia substituir, né? O que está ali, né? Então, né? Ela não é definitiva, mas não há essa possibilidade. Eu não vou ser substituído por outro. Coloca um outro espírito lá no meu lugar, porque é tão perfeito o planejamento que você não pode substituir aquele espírito que estava destinado a nascer filho daquele pai, daquela mãe, com aquela determinada história ao redor, no entorno, com aquela situação, aquilo que o Chico Xavier, amado Chico, dizia para nós, né, que a gente está sempre no lugar onde a gente devia estar, né? A casa onde a gente mora é a casa onde a gente deve morar, o trabalho, o nosso emprego, tudo aquilo é exatamente, no caso da reencarnação, é aquilo que está destinado a você. Então, claro, dentro de uma matemática celestial, né? Dentro de uma matemática celestial. E o tempero da nossa vontade. O tempero da vontade que é muito importante. Então, para ficar claro, meus amigos, a união começa, a união do espírito ao corpo no momento da concepção, e ela vai se ajustando, mas ela não é definitiva quanto dizendo assim, o espírito está grudado naquele corpo. Não, começa-se os laços, é como se fosse molécula a molécula, essa união do corpo ao espírito, mas aí nenhum outro toma. A partir do momento que houve a concepção, que foi designado o espírito para aquele corpo, pronto, é dele. Se acontecer algo diferente disso, como a gente falou anteriormente do espírito se arrepender, não quiser mais, e aí ele foge, literalmente, aí aquela vida não segue, né, Flávia? Exatamente. E aí, assunto para daqui a pouco, que a gente vai para mais um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Paz e Amor com a banda Sol de Outubro. 1, 2, 3, 4! Eu não vou desistir, construir a família que eu sempre sonhei, vou dar amor que eu nunca ganhei. Quero construir estrutura de amor, quero plantar o bem a favor. A humanidade precisa de paz. Hoje eu quero me sentir capaz. Eu só quero paz e amor, quero ver a beleza da flor, quero ver o amor se espalhar em atitudes que eu possa espelhar. Eu só quero paz e amor, ser feliz e não sentir dor, quero ver a beleza da cor misturada com o perfume da flor.
amor, paz e amor. Eu só quero paz e amor. Voltamos para dar continuidade ao bate-papo que a gente está tendo com a Flávia sobre o retorno à vida corporal, e a gente meio que já começou a falar, né, sobre quando o espírito ele desiste, né, da vida, que aquela vida não segue. E aí, Flávia, a gente já também meio que falou que para ficar bem claro, que todo o corpo, quando ele começa a gerar, né, até a união, já tem um espírito designado que muitas das vezes ele coordena essa formação desse corpo. E aí, Flávia, o que podemos falar à luz da doutrina espírita das questões aí que a gente vai entrar nesse assunto, dos abortos espontâneos, dos natimortos e dos anencéfalos? Exatamente. Bom, a gente tem, por exemplo, aborto espontâneo, pode ser uma prova, sim, para os pais, né? Na maioria dos casos, uma prova para os pais, né? O pai aguarda com muita ansiedade o nascimento do seu filho, e aí o nascimento não vem. Já no caso dos anencéfalos, hoje existe muita discussão em torno disso, inclusive discussão já encabeçada pela Associação Médica Espírita do Brasil, com relação ao tempo de vida dos anencéfalos, né? Que se achava que o espírito que poderia viver muito pouco, quer dizer, o ser poderia viver, que viesse a reencarnar, poderia viver muito pouco, mas isso hoje a ciência já demonstra que esse tempo de vida ele pode ser um pouquinho maior do que se achava inicialmente, entendeu? Então, tu perguntaste dos natimortos, dos anencéfalos e tem um outro caso que os abortos espontâneos. Pois aborto, anencéfalos e natimortos. Exato. Só não citei ainda aborto espontâneo, né? Aborto espontâneo, pode ser a prova para os pais, o espontâneo também não deixa de ser prova para os pais também, né? O aborto espontâneo, ou pode ser aquele espírito que também desistiu, né, da sua missão de vir reencarnar, talvez vinha no estado provacional muito grande, né? E ambos os casos pode ser uma provação para os pais, né? E no caso dos anencéfalos, não há como se manifestar como, nesse caso é uma exceção à regra, não há nada ali e que ele pode ser um espírito abortado. Não há nem essa hipótese aceitável dentro do ponto de vista do esclarecimento da doutrina espírita, certo? Porque, como a gente falou anteriormente, para poder, se a vida começou, houve a união, já tem um espírito designado. Já tem um espírito ali, Aí começa o processo, né, a gestação normal. Se o espírito desistir, aí é uma das possibilidades, como a gente sempre diz, não fecha, porque, como se trata de individualidades, são N possibilidades. Então, se o espírito desistir de encarnar, não tem como nascer um corpo sem um espírito. E aí, ou há o aborto espontâneo, ou são os casos do natimorto, né, porque chega ao final, mas aí nasce sem vida. Então, são muitas complicações do ser que ele necessita vir e que acabam tendo essas questões, tanto de prova para o próprio espírito, como também para os pais, que não deixa de ser, porque, afinal de contas, está envolvido naquele contexto. Né? Sempre Andréia, prova e expiação. Pois não, pode concluir. Não, pode concluir, pode falar. Sobre os anencéfalos, tem um estudo recente da ciência que o feto tem consciência, mas ele não pode se expressar, porque lhe faltam justamente esses instrumentos neurais. Mas ele tem consciência. Então, você defender um aborto de uma pessoa que está, de um ser que está nessa condição, é uma coisa que remonta aos tempos do nazismo, né? De você extinguir as populações inteiras porque tinham problema, tinham defeitos. Então, ele tem consciência. Em alguns casos, assim, alguns estudos que fizeram dos anencéfalos, tem consciência, mas lhe faltam instrumentos, claro,
cognitivos, neurológicos, para que ele se expresse. Só essa observação para que a gente deixe clara essa questão, que talvez seja uma questão mais nebulosa para muita gente. E aí, nasceu, Flávio. A criança nasceu, o espírito nasceu, e aí eu lhe pergunto, ao nascer, esse espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Tem todo um processo, naturalmente, né? Não é assim que você vai se adaptando. É uma coisa, é como você viajar para um país, para um outro país, no exterior. Você vai se adaptar a tudo, né? Ao clima, à alimentação. O espírito tem os seus recursos ainda adormecidos, e ele vai lentamente se adaptando a esse novo corpo, a essa nova configuração reencarnatória, porque nenhuma encarnação é igual à outra, né? Então, são novas experiências, são novos aprendizados, são pendências que são recorrentes, mas que você tem que novamente tentar equacionar. Então, não é de imediato, claro que não é de imediato. Eu queria fazer uma adenda aí com relação a esse assunto, porque tem vários espíritos que não estão nas obras básicas, mas muitos espíritos vêm e depois vieram nos dizer que os laços começam na concepção, ao nascer esse laço dá mais uma apertada, a primeira infância, em torno de 7 anos, começa a apertar, e assim é 14, tem uns que dizem até 21, outros que dizem até 14. Importante como a gente não recobre essas faculdades de imediato, a primeira infância é importantíssimo para os pais atuar nesse espírito. Inclusive, na mensagem de Santo Agostinho, lá no Evangelho, Flávio, ele nos lembra que os pais têm que ser como o bom jardineiro, que percebendo aquela erva daninha, tira para que ela não se fortaleça. Então, a gente perceber e não atribuir só coisa de criança e deixar o egoísmo e o orgulho se consolidar nele. É a oportunidade que temos de colocar boa educação naquele espírito que nos foi entregue, para que a gente o aproxime de Deus e que ele progride e evolua de fato. Dá trabalho, porque a gente vai se educar para poder educar, né? Aquela história de faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não cola mais com essas crianças que estão chegando agora. Então, é fundamental a primeira infância, justamente por essa informação que os espíritos nos trazem, de que não recobra de imediato as faculdades, justamente para essa necessidade da gente auxiliar esses espíritos que nos chegaram na educação, de lhes embotar os valores, de lhes apresentar, lhes encaminhar num caminho reto do bem. É aí que a gente mais atua e continua atuando, lógico que continua atuando, mas é fundamental esse primeiro momento, porque eles estão muito mais receptivos, não é, Flávio? Sem dúvida, inclusive isso dialoga, o que os espíritos dizem, dialoga com a ciência de hoje. Tem um estudo de um prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, que ele diz que o momento da primeira infância é quando a criança está mais propensa a absorver conhecimentos. Tá? É como se fosse uma esponja. Então, o espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, sempre dialogando com a ciência. Então, o que tu falaste é exatamente isso. Santo Agostinho, ciência hoje, mostrando a importância da primeira infância. E, claro, a gente não pode esquecer aqui da evangelização, né? Sim, evangelização, infanto, juvenil, e seguindo adentro para poder a gente melhorar, porque às vezes a gente reclama, a sociedade está tão difícil, mas alguma coisa falhou, e talvez foi bem ali, ele pequenininho, com aquelas, vamos dizer, aquelas arestas que apareceu, e a gente não perdeu a oportunidade, e depois ficou mais difícil de tirar. Às vezes consegue, é uma dose maior de amor e de perseverança, mas às vezes também não. Então, essa informação eu acho fundamental e importantíssima para a gente poder, sim, melhorar esse planeta e a gente, sim, além de ser provas de expiação, ele ser de regeneração, ele ser um mundo melhor, porque somos nós que vamos fazer isso, né, Flávio?
O mundo de regeneração só vai ser implantado se a gente se propor realmente no caminho do bem. Exatamente. Que chegou a fatura, né? Chegou a fatura. Chegou a fatura. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Sempre Há um Caminho com a Marina Ericeira. Pense sempre há um caminho a seguir, onde tem flores, a esperança como um sol a surgir. Talvez você nem perceba o encanto dessas flores que lançam seu perfume só pra dizer que ele ama sem nada exigir, e é capaz de desabrochar em pleno inverno só para estar ao seu lado. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Vale a pena amar, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar no bem em Deus. Talvez você nem perceba o encanto dessas flores que lançam seu perfume só pra dizer que ele ama sem nada exigir, e é capaz de desabrochar em pleno inverno só para estar ao seu lado. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Vale a pena amar, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar no bem em Deus. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Estamos de volta após esse breve intervalo, que eu nem vi e com certeza os ouvintes também não viram o tempo passar. Estamos no nosso último bloco e eu vou pedir a você, minha amiga, que dê suas considerações finais sobre o tema e fale da sua casa espírita para os nossos ouvintes. Por favor. Bom, primeiro eu queria, claro, agradecer pelo convite, para tratar de um tema que nos é tão caro. Estamos todos aqui com o nosso planejamento reencarnatório, em plena vigência dele, né? Eu com o meu, Andréia com dela, os ouvintes com o deles. Então, é fundamental entender a importância do retorno à vida corporal, dessa extraordinária oportunidade, como eu citei no início, de vivenciar, de reparar, de ajustar, de reajustar. E é um tema de fundamental, inequívoca importância para nós, porque a partir da compreensão da importância do retorno à vida corporal, a gente compreende que a finalidade maior da existência não é a felicidade ilusória que a gente cultiva de ser. A felicidade, os espíritos dizem, deveis vos esforçar para ser feliz, mas a finalidade principal da encarnação é o nosso progresso, é a nossa evolução. Mas deveis esforçar para ser, de todas as maneiras, pela felicidade. Então, é um tema fundamental, inequívoco,
E é muito importante vir aqui ter debatido contigo, agradeço pelo convite, pela oportunidade, e eu queria falar um pouquinho, como tu pediste, da minha casa. Eu sou da Seara Espírita Deus Cristo Caridade, que fica ali, lá na Magalhães de Almeida, ao lado ali da Rua da Manga, Bradesco, ali pertinho do Mercado Central. Essa casa agora fez 75 anos de existência, é uma das casas mais antigas daqui do Maranhão, e eu tive não só a felicidade, mas a imensa responsabilidade de ter nascido, de ter reencarnado neta do fundador, que é o seu Bezerra, que era companheiro de Júlio Carvalho, companheiro de Pequeninho, do Lar de José, de Antônio Martins, foi um dos primeiros espíritas aqui do Maranhão. Então, nossa casa está ali, já estamos funcionando, Andréia, com as palestras presenciais, com todos os cuidados, claro, recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Temos uma creche que não está funcionando ainda, as crianças ainda não vão retornar por medida de segurança, claro. Temos um outro centro ligado a nós, que é na Estrada de Ribamar, que é o Paulo de Tarso, e temos aos sábados uma sopa que as casas espíritas mantêm, né? Fizemos uma festa de Natal lindíssima, não foi uma festa como gostaríamos, mas com o distanciamento, com 75 anos, essa festa tem pelo menos 60 anos que ela é realizada. Então, é uma herança, a herança mais valiosa que acho que nós poderemos ter recebido. Essa casa é a Seara Espírita Deus Cristo Caridade, que mantém ali as inscrições da FEB, Deus Cristo e Caridade, há 75 anos. São muitas histórias em torno da casa. A casa já teve curso de corte e costura, e a gente está ali resistindo o tempo inteiro e tentando levar esse legado de seu Bezerra por gerações. Eu sou a 4ª geração. O pai dele era espírita, minha mãe é a presidente do centro, e eu sou a 4ª geração. E nossos trabalhadores todos somos uma só família, né? Uma só família. Então, é uma alegria, Andréia, poder falar um pouquinho da Seara Espírita aqui contigo, dividir um pouco desse tesouro, desse colo de mãe que é aquela casa ali. Pois que Jesus continue iluminando vocês para manter esse legado, para manter esse trabalho que é solidificado e continua sendo. É aquela história, né, que Jesus nos disse: construir a vossa casa na rocha para ela ser sólida. E aí ela foi, e vocês vão continuar mantendo esse trabalho que foi construído na rocha, forte, como é o propósito dele de ser. Minha querida, muito obrigada pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. Esperamos, numa próxima vez, estar aqui contigo. Muita paz e alegria para ti. Muita paz e alegria. Muito obrigada, Andréia, pela oportunidade, e um abraço a todos os ouvintes. E continue na luta. Comunicação a serviço do bem é o que esse mundo precisa. Obrigada. E a vocês, queridos ouvintes, muito obrigada pela oportunidade. Por estar sempre conectado conosco, mas a programação você já sabe, não para por aqui. Continua, porque é 24 horas no ar. Paz e alegria a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo?